Às vezes eu olho para meu amiguinho Bolacha e acho que ele é quase humano, mas não sei por que tanta surpresa, já que existem pessoas que parecem pássaros. Me refiro ao SCP-746. É um objeto humanoide, mas se parece mais com um pássaro gigante. Esta criatura pesa cerca de 38 quilos e sua altura é de 130 centímetros. Uma estatura baixa para uma pessoa, mas bastante para um pássaro. Seu rosto é bastante enrugado e envelhecido. Seu nariz, em forma de bico, atinge 28 centímetros de comprimento. A pele do humanoide é vermelha escura, embora seja quase invisível, exceto no rosto, uma vez que quase todo o corpo é coberto com penas pretas e grossas de vários tamanhos. As penas mais longas estão localizadas nos ombros e antebraços, bem como na cabeça e pescoço. O objeto já foi rápido e ágil, mas perdeu sua agilidade desde que se lesionou. O humanoide pseudopássaro usa um curativo em sua perna esquerda. Antes dessa lesão, a criatura era capaz de correr a velocidades de quase 11 km por hora. Os talentos acrobáticos do objeto eram admiráveis. Pulava de galho em galho com facilidade, o que o tornava muito difícil de ser pego. Mas isso foi há muito tempo. Agora ele arrasta os pés com dificuldade e, se não fosse sua bengala, dificilmente conseguiria sequer andar. Dores no corpo, costas e ombros agravam sua situação, que já é difícil. E eu nem mencionei ainda seus problemas nas articulações. Isto não é surpresa, porém, uma vez que o objeto sofreu várias graves fraturas, mostradas em um exame de raio-x. Felizmente, fisioterapia tem ajudado o Homem-Pássaro a se sentir melhor. A Fundação só foi capaz de capturar a criatura devido aos ferimentos sofridos durante um incidente muito violento. Já sob contenção, em algumas entrevistas, o objeto apresentou comportamento malicioso e mostrou sua propensão a certas brincadeiras. No entanto, em todas as outras situações, a criatura demonstrou uma incomum submissão, provavelmente devido à sua atual condição física. E agora não pode mais fazer nenhum de seus truques sujos, e isso facilita muito sua contenção dentro da Fundação. O objeto fala mal inglês, mas em japonês é bastante fluente, e em vários dialetos também. Todavia, o inglês é de particular interesse para o homem emplumado. Ele de bom grado começou a estudar esta língua e está melhorando muito. O primeiro contato da criatura com o inglês foi ouvindo turistas estadunidenses conversando. Seus inusitados fonemas atraíram a anomalia e ela decidiu conhecer melhor essa língua. SCP-746 frequenta aulas de inglês 3 vezes por semana na Fundação. Está em contínuo progresso. A criatura se alimenta principalmente de folhas verdes e frutos do mar. Felizmente, havia bastante disso no habitat original do Homem-Pássaro. Como você deve ter adivinhado, o objeto vivia no Japão. Gostava muito de pregar peças nos moradores locais e, de modo geral, sempre fazia várias brincadeiras. Uma vez, uma de suas diversões foi acidentalmente capturada por câmera. Esta gravação em Tóquio chamou a atenção da Fundação em 23 de abril. O ano permanece confidencial nos documentos. Para investigar este incidente, a Fundação enviou 2 agentes. Quando eles começaram a seguir a criatura, eles tentaram capturá-la. Mas o objeto, por 2 semanas, agilmente não foi pego pelos agentes. Então, uma das forças-tarefas móveis localizadas nas proximidades foi enviada para o Japão. Não se sabe por quanto tempo os agentes ficariam perseguindo a travessa e evasiva criatura se não fosse por essa força-tarefa. O humanoide emplumado foi detido em 1º de maio em Kyoto. Outro SCP estava perseguindo a criatura, enfurecido e destruindo tudo por onde passava. O número deste objeto é confidencial. Quando finalmente alcançou o frangão, atacou-o com força com seu punho. O coitado voou para uma parede. Então o mesmo objeto literalmente quebrou a perna esquerda do SCP-746. A Força-Tarefa Móvel Nu-32, mais conhecida como os Garotos Pêssegos, teve que intervir. Os agentes fizeram o espécime desconhecido ficar acordado e não apagar. Como resultado, SCP-746 sobreviveu, embora gravemente ferido, com consequências para o resto da sua vida. Detalhes do incidente foram obtidos do humanoide emplumado durante uma entrevista com o Dr. Rainfield. O doutor falou com o objeto em japonês, mas a entrevista foi posteriormente traduzida para o inglês. No decorrer do diálogo, descobriu-se que o próprio humanoide pseudopássaro tinha ido ao encontro do outro objeto não identificado. SCP-746 se referiu a ele como Oni, nome japonês para demônios. O pseudopássaro conheceu Oni debaixo de uma árvore em alguma floresta. O brincalhão emplumado considerava o espécime uma criatura muito estúpida e decidiu pregar uma peça nele, já que o SCP-746 nunca perdia uma oportunidade para uma boa brincadeira. O objeto descobriu que o Oni estava com muita fome e o induziu a comer os excrementos de alguém, enganando-o.
É claro que o ser enganado ficou furioso quando descobriu a verdade. A criatura imediatamente pegou um porrete, mas o hábil emplumado não é tão fácil de se acertar. Após errar o primeiro golpe, Oni começou a perseguir o pseudo-pássaro. Ao longo do caminho, rosnava alto e quebrava todas as árvores. SCP-746 sentia-se confiante, correndo através dos galhos à velocidade do vento, talvez mais rápido ainda. Mesmo quando o Homem-Pássaro encontrou um obstáculo na forma de um pequeno corpo d'água, isso não o freou. O objeto agarrou um galho pendurado sobre a água e pulou a lagoa. O enfurecido Oni caiu na água. De acordo com o emplumado, capas, ou seja, seres aquáticos japoneses, viviam nesta lagoa. Elas imediatamente começaram a gritar indignadas com alguma coisa, mas a perseguição continuou. O enfurecido Oni reduzia cada vez mais a distância entre ele e o fujão. Por algum tempo, o brincalhão emplumado ficou correndo em círculos, tentando deixar o Oni tonto e zombando dele. Depois de ter caído na lagoa, o indivíduo do SCP desconhecido adquiriu uma desvantagem. Seu cabelo molhado constantemente tampava seus olhos, dificultando sua perseguição ao brincalhão. Quando o pseudo-pássaro se aproximou de Kyoto, parecia que o selvagem furioso já tinha ficado para trás, então a criatura relaxou. Mas o rugido do perseguidor logo foi ouvido de novo. O fugitivo emplumado já estava sem forças àquela altura. No entanto, ainda estava confiante com sua destreza e invencibilidade. O humanoide emplumado estava convencido de que escaparia correndo pelos telhados dos edifícios. O objeto corria atrás dele, atraindo assim a atenção dos transeuntes. Começou um pânico geral. Uma vez que a aparência do indivíduo era bastante assustadora, ele devia ser bem alto, pois os registros mencionam fios e edifícios dificultando seus desajeitados movimentos. Isso não o impediu de eventualmente alcançar o emplumado. Quando ambas as anomalias foram detidas por agentes da Fundação, o objeto não identificado ficou por um bom tempo bem agitado. Foi tão humilhado que sua sede por vingança ficou mais intensa. A entidade constantemente tentava invadir a área de contenção do SCP-746. O espécime fugia de sua cela, manifestando uma incomum violência. Como resultado, ele violava as condições de contenção, de modo que este furioso objeto teve que ser eliminado. Já o SCP-746 mostrou preocupação com a morte do espécime. Mesmo tendo sido perseguido por ele, o brincalhão emplumado queria que um carinto fosse dado como recompensa ao Oni por ter participado de uma luta tão encantadora que acabara em empate. Carinto é um aperitivo japonês doce e frito. Foi o motivo de tudo, já que o SCP-746 tinha convencido o Oni de que o excremento era este alimento. Sim, provavelmente o espécime não iria concordar em provar a versão verdadeira da comida. Não iria querer ser enganado de novo. Para o pseudo-pássaro, essa piada é uma espécie de magnum opus, ou seja, a principal obra-prima de sua vida. Portanto, o objeto está convicto de que já atingiu o auge de suas habilidades, e este é o momento certo para parar com todas as suas piadas, especialmente agora que tá mal. Depois de capturar o objeto, a Fundação teve que trabalhar duro, já que muitos edifícios e até mesmo ruas de Kyoto haviam sido destruídas. Além disso, havia muitas testemunhas em Kyoto, densamente povoada. Gastaram muitíssimo em amnésticos para fazer com que todos se esquecessem do incidente. Mas, na opinião do pseudo-pássaro, a obra-prima final de sua vida valeu a bagunça e até mesmo seus ossos quebrados. A julgar pela descrição do objeto não identificado, ele realmente se parece com o personagem da mitologia japonesa, que eles chamam de Oni. São humanoides gigantes com presas e chifres, pele vermelha e um taco em suas mãos. De modo geral, uma cópia similar aos demônios europeus. Apenas no Japão, apesar de sua aparência grosseira, os Onis são considerados muito inteligentes e espertos. Mas o Homem-Pássaro descreveu seu perseguidor como uma criatura muito estúpida. De fato, ter observado o objeto confirma isto. Mas vale a pena mencionar que os objetos anômalos da vida real nem sempre correspondem aos seus análogos em mitologia, mesmo que muitas características geralmente sejam as mesmas. Então, o SCP-746 também deve estar presente no folclore japonês. Em sua aparência, o pseudo-pássaro mais se assemelha ao Tengu. É um humanoide de pele vermelha com um nariz longo e asas. Mas, ao contrário do SCP-746, Tengu se destaca por sua enorme estatura e tem tanta força física que pode facilmente lidar com qualquer Oni. Quanto ao comportamento, Tengu e SCP-746 não têm nada em comum, mas ainda assim são bem semelhantes. Tengu gostava de assustar e confundir as pessoas. Suas vítimas eram, em sua maioria, lenhadores ou viajantes perdidos em montanhas. Assustava-os com suas risadas.
Tengu geralmente não gostava muito de pessoas, mas gostava de limpeza. Com relação a isto, os detalhes das preferências do SCP-746 são desconhecidos. No geral, pode-se supor que as brincadeiras do pseudo-pássaro não eram inofensivas e assustavam e irritavam as pessoas. Às vezes as horrorizavam, só eram engraçadas para o próprio SCP-746. Durante suas diversões, Tengu também se divertia muito. Aliás, podem existir muitos, como o SCP-746. A menos, é claro, que ele e o Tengu sejam o mesmo ser. De acordo com as lendas, pessoas comuns se transformam em Tengu após a morte. Mas para isso, elas devem ter certas qualidades, a saber, raiva e orgulho. Talvez isso seja uma espécie de punição para as pessoas. Afinal, há pouco prazer em se parecer com o SCP-746 externamente, embora ele pareça estar bastante confortável estando em seu corpo. E mesmo depois de ter perdido suas antigas habilidades e agilidades, não desanimou e continua alegre. Claramente, raiva ele não tem, mas possui orgulho extremo por suas piadas ridículas. Eu, pessoalmente, gosto de um humor mais sutil. Você acha que o SCP-076 é realmente um Tengu? Só nos tempos antigos eram altos e agora estão mais baixinhos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.